Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Bruna e hoje nós vamos conversar sobre a estrutura da narrativa. Toda narrativa, ela apresenta as seguintes partes: introdução, que é o primeiro parágrafo, e é nesse primeiro parágrafo que nós apresentamos a história. Fazemos a descrição do cenário, do tempo, das personagens. A segunda parte, que é do segundo parágrafo ao penúltimo, é o desenvolvimento. É neste momento que fazemos a exposição das ações. Neste momento também de desenvolvimento, nós elaboramos o clímax. O que é o clímax em uma narrativa? É o momento culminante da história, é o auge da narrativa. Lembrando que toda narrativa apresenta apenas um clímax, um momento culminante. Após ser revelado o clímax da narrativa, a história se encaminha para o último parágrafo, que é o desfecho final da história. Então, vamos observar a história neste gráfico aqui. Nós temos a situação inicial, o enredo, que está na introdução, que é o primeiro parágrafo, que é a apresentação desta história. Aí esse enredo segue para o desenvolvimento. Neste desenvolvimento, nós temos uma complicação da história que se encaminha para o clímax, que é o auge da história. Após ser revelado o clímax, construímos então a conclusão, que é a situação final da história. Toda história precisa apresentar os seguintes elementos: personagem, tempo, espaço e narrador. Vamos compreender cada um deles. O foco narrativo é o narrador. Como você vai contar esta história? O seu narrador será de primeira pessoa, aquele que é também personagem e, além de participar da história, ele conta a história para o leitor, ou é um narrador de terceira pessoa, que é aquele que está fora da história e só conta a história para o leitor. O enredo é o quê? O que você vai contar para o leitor? Qual é o tema escolhido para a sua história? Personagens, quem participará dessa história? Quais personagens participarão? Os personagens são divididos em protagonistas e secundários. Lembrando que numa narrativa curta, como o conto, por exemplo, vocês podem construir 2 protagonistas no máximo e alguns secundários, 3, 4 secundários. O maior número de protagonistas e secundários nós vamos ter em livros, sendo que protagonistas não podemos ter muitos também nos livros, tá bom? O espaço é o cenário, onde as personagens vão viver suas ações. E o tempo, quando? Quando vai acontecer essa história? E esse tempo ele será cronológico, início, meio e fim, sem nenhuma lembrança psicológica das personagens, ou será um tempo também psicológico, que daí é cronológico e psicológico. Em algum momento a personagem tem uma lembrança, ou será só um tempo psicológico, uma narrativa construída só em flashbacks. Então está aí a explicação de cada elemento: narrador, aquele que narra a história; enredo, sucessão dos acontecimentos; personagens, principais e secundárias; tempo, época dos fatos; espaço, local dos episódios. Toda narrativa precisa ser bem descritiva, a ponto do leitor imaginar todas as cenas e personagens. Quanto mais criatividade, quanto mais descrições,
mais essa história vai ganhando um caráter verossímil. O que é a verossimilhança? Estudamos no 7º ano, turma. É um caráter verdadeiro. É a ficção, mas é tão bem contada que ela tem a semelhança com a realidade. Então é isso. Vou agendar para vocês uma produção através da Agenda Edu e até a próxima aula.